O PCcast de hoje é com o vereador mais votado de Montes Claros há 2 eleições. Depois da vinheta, um papo realmente inspirador com Rodrigo Cadeirante. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao PCcast. Primeiro quero pedir desculpa para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, pessoal que vê pelo YouTube. Eu tô mais fuém do que eu de costume, porque eu tô com a rinite alérgica e mexendo com mudança, então é aquele negócio. Mas dá para tocar, porque fuém eu sempre fui, mas o importante é o papo ser bom. E aqui, Rodrigo, prazer enorme estar aqui, né? Te peço desculpa que mesmo no estúdio de ponta a gente teve alguma dificuldade na acessibilidade, né? Eu tenho um irmão que é deficiente visual, teve um acidente, ficou 100% cego, então a gente sabe a barra que ele enfrenta, né? A barra que você enfrenta, e mesmo aqui a gente teve alguma dificuldade com a sua acessibilidade, mas é um alerta, né, para que nós nos preocupemos com isso, para que a sociedade esteja vigilante a essa questão tão importante da inclusão. Seja bem-vindo, um grande prazer te receber aqui, viu, cara? Obrigado, PC, obrigado a todo mundo que está dando play aí agora para acompanhar esse nosso podcast de hoje. E o pequeno desafio aí com acessibilidade, muito tranquilo para a gente transpor ele. Nós, pessoas com deficiência, estamos acostumados a lidar com obstáculos diariamente, mas também estamos acostumados a desafiá-los e vencê-los. E aqui não foi diferente. Lembrando que foi um detalhezinho de nada que não mudou nada e vamos fazer um bate-papo bacana agora. Beleza, Rodrigo. Primeiro eu queria que você se apresentasse, porque o pessoal te vê na Câmara, te vê fazendo campanha, te vê pedindo voto, mas muita gente não conhece a sua história, né? Quem é Rodrigo Cadeirante? Então, vamos tentar resumir, né? Um cara que nunca gostou de política e hoje, estando nela, talvez gosta menos ainda, mas decidiu, por uma necessidade, por uma dificuldade pessoal, ocupar o seu espaço na política, fazer a representatividade que ele não via outros fazendo. Eu sou aquele cara que, por diversas vezes, passei parte da madrugada com meus filhos dormindo na calçada como moradores de rua no centro da cidade, só porque a gente não conseguia um ônibus para voltar para casa. Mas é importante a gente ir no início da história que, aos 18 anos, eu fui acometido de uma doença grave, rara e degenerativa, que me tira lentamente os movimentos, né, os músculos de braços, pernas, enfim, os músculos do corpo. E o diagnóstico só veio aos 23 anos de idade, mas aos 21 eu iniciei uma luta para descobrir o que eu tinha e também para tratamentos alternativos, experiências, enfim. E foi nessa luta que começou a fechar o cerco mesmo financeiramente. Eu que tinha minha própria empresa, trabalhava em 2 cargos na mesma empresa, passei a ver as dificuldades financeiras batendo na porta quando fechei a minha empresa, quando passei a ter que sobreviver com esposa, filho, com um salário mínimo e não dava. E foi quando aproveitei as viagens que fazia a São Paulo para comprar DVDs originais quando montei uma videolocadora no bairro Maracanã, enfim. Veio a pirataria, passou a perna na gente, a gente até tentou se acostumar ao novo mercado, mas enquanto a gente está ganhando dinheiro, começa a fazer as coisas que o dinheiro nos proporciona. E aqui é mais contraído, Rodrigo, também? Você falava nos bastidores que o pessoal gostava muito de comprar o DVD pornô, né? Pornô, Olha pra você ver. Eu passei a ser uma referência em Montes Claros, porque as minhas idas a São Paulo de 15 em 15 dias me proporcionava trazer o que era lançamento, né? Então, tanto no pornô quanto em filmes de grande sucesso no cinema, como Filme que explodia no cinema. Constantine, Código da Vinci, quem não assistiu, vai lá, pesquisa que não sabe o que está perdendo, né? Quem gosta de ação já tem O Atirador, quem gosta de um filme mais
de pensar, tem caçadores de mente, efeito borboleta, enfim, a gente começa a, quando está ganhando dinheiro, fazer aquelas coisas que o dinheiro proporciona. Isso é normal, o cara que gosta de carro vai comprar um carro novo, o que gosta de praia vai viajar 3 vezes por ano, e o que eu mais gosto de fazer até hoje, para mim, a minha vida pessoal, o que eu mais gosto de fazer é assistir um jogo de futebol do meu time. Só que eu sou São Paulino, então isso é caro, né? Para ir pro Morumbi. Eu ainda não me adaptei com esse bis aí, não. Até pelas piadinhas que fazem conosco, né? Mas enfim, E você é de São Paulo, né? eu sou paulista, da capital, né? Apesar de minha base ser toda daqui, meus familiares, minha mãe, meu pai, meu avô moram lá em Aparecida do Mundo Novo, mas eu nasci em São Paulo, vivi lá até os 9 anos de idade, me apaixonei pelo São Paulo 91, 92, quando o São Paulo ganhava tudo, chupa Corinthians e chupa Palmeiras, que nunca vai ter Mundial. Murilo tá ouvindo aí no backstage, ó. Quem é Murilo? Torce pra qual? Palmeiras. Palmeiras, Nosso editor. Mundial nunca terão, Murilo. Enfim, e a piada foi renovada agora, né? Foi renovada com sucesso. Eles estão na verdade, o palmeirense ele tá na busca pelo segundo Mundial. Na contagem regressiva faltam só 2. Aí enfim, o jogo do São Paulo mudou sua vida. O jogo do São Paulo, porque eu saí daqui, fui pra lá, foi quando eu conheci o Jorge Wagner, aquele meio de campo que jogou no Cruzeiro, no Internacional, estava fazendo história no São Paulo e era amigo do meu primo, enfim. Fizemos uma certa amizade, eu já me hospedava na casa do Jorge Wagner, depois de um determinado tempo, ia pro centro de treinamento com ele, no carro dele, com ele dirigindo, enfim, e em uma dessas viagens o Rogério Ceni me deu uma chuteira de presente, a chuteira que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro de 2008. Foi o 3º consecutivo do São Paulo, o 6º da história, e o Rogério me deu a chuteira que ele jogou boa parte daquele campeonato, né? Aí chupa Cruzeiro e chupa Galo também. Mas, enfim, teve matéria nos principais jornais do país, na Ana Maria Braga, no Esporte Espetacular da Record, enfim. Quando eu cheguei em Montes Claros, as pessoas me conheciam por causa da entrevista com o Rogério Ceni, do futebol. Porque quem gosta de futebol sabe, independente se é São Paulino ou não, se gosta do Rogério ou não, mas é um ídolo da história do futebol nacional, né? E as pessoas me paravam para perguntar sobre os bastidores do futebol. E aí que eu tive a sacada, porque naquele momento pirataria tomou conta, o nosso comércio de DVDs já não estava indo bem, enfim. Aí que eu tive a sacada. Peguei o cartão de crédito da esposa, falei, amor, confia? Ela falou, confio. Fiz a assinatura da Sky, comprei cadeiras e comprei um projetor de imagens. E divulguei no meu bairro. Vem assistir os jogos. Seu bairro é o Maracanã? Maracanã. Moro no mesmo lugar até hoje. E aí, convidava as pessoas para assistir na minha casa os jogos. E a gente cobrava ali o ingresso, a entrada, para as pessoas assistir no telão. E a minha esposa ficava na churrasqueira. Espetinho, refrigerante, pipoca de micro-ondas, suco. O meu filho, bem pequenininho, na hora que acabava o jogo, já amassava a latinha, guardava para ele comprar o videogame dele. A minha filha já ficava no portão recebendo os R$2, dando a fichinha para a pessoa preencher, que tinha sorteio no intervalo, enfim. Para abastecer esse comércio, e eu ganhei dinheiro nessa época, viu? Eu comprei a minha casa, a casa que eu moro hoje, nessa época, trabalhando com Rodrigo. Futebol. Tinha nome lá, o espaço? Qual era o nome? Não, eu já colocava na casa de Rodrigo Cadeirante, que é como eu era conhecido. Entendi. No bairro. Então falava, se eu colocasse um nome, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Falava na casa de Rodrigo Cadeirante, porque quando eu fiquei PC, as pessoas me conheciam e já viam em mim ali algo diferente. Por exemplo, eu nunca abri mão de conviver com meus filhos. Então era eu quem levava para a escola. E aí iam eles. Pode até colocar a foto aí, ó. Eu levava eles. A Sara ia pendurada na cadeira de rodas lá atrás e o Arthur aqui no colo na frente. E para eles aquilo era o máximo, né? Então as pessoas viam aquilo e para mim não era nada demais, era só meus filhos. E eu era conhecido no bairro, Rodrigo Cadeirante. Sempre morei ali no Maracanã, minha infância, adolescência, juventude, tudo por ali, várias histórias. Trabalhei nos comércios do Maracanã, enfim.
E aí comecei a chamar as pessoas, olha, vai assistir lá em casa. E fiz as propagandas, assista os jogos do seu time do coração na casa de Rodrigo Cadeirante. Começamos a ganhar dinheiro, comprei a casa, enfim. Mas me deparei com um grande problema, que para abastecer o comércio, para comprar as latinhas de refrigerante e cerveja na promoção, a carne, eu precisava ir ao Bretas, ao Villefort. Eu não tinha carro. E aí Você tinha que me ir de ônibus. deparei com essa porcaria, que é o serviço de transporte coletivo da cidade. Hoje ele despiorou um pouquinho, mas ainda continua sendo uma porcaria, menos pior do que era antes. E foi nesse momento que eu comecei a reclamar, porque eu trabalhando para dar um conforto para minha família, para os meus filhos, para pagar minhas contas, para pagar minha casa, para encher a geladeira de iogurte, de doces, que as crianças gostam, eu dando emprego para outras pessoas, já chegamos ali no momento do evento a colocar 7, 6, 7 pessoas para trabalhar, todo mundo recebia no final do evento, mas o Estado estava falhando e me ofereceu o mínimo, o básico, que é garantir o meu direito de ir e vir, o serviço de transporte. A gente ia para o ponto de ônibus e tinha que passar pela primeira etapa, que era o motorista parar, porque atrasa a viagem. Os motoristas são muito cobrados pelos empresários do transporte em chegar, né, no tempo certo, senão são punidos, olha. Já os ônibus nesse tempo aí, eles já eram adaptados? Não, preste atenção. Então a gente passava pela primeira etapa, que era o motorista parar no ponto de ônibus. Se passasse por essa, tinha a segunda, que era o cobrador saber operar o elevador. Se soubesse, tinha a terceira, que era o elevador estar funcionando. Se tivesse funcionando, é que a gente conseguia embarcar e seguir viagem. Enfim, comecei a reclamar por diversas vezes, né? Tem várias matérias na InterTV denunciando, enfim. Foi assim que a gente ganhou popularidade, porque eu fui na justiça, eu fui na polícia, eu fui na imprensa, eu fui na Câmara de Vereadores fazer as denúncias. Pô, na polícia a gente fazia o boletim, acionava a justiça, ganhei algumas ações já contra eles, isso justifica a raiva que essa galera tem de mim. Inclusive uma foi mais de 50 mil reais, antes de ser vereador, é claro. Mas eu ganhei uma visibilidade. Então, quando eu ia no sacolão comprar as frutas, as verduras da semana, quem me atendia falava-se candidato a vereador. Você faz o que o vereador não faz. Você cobra o que o vereador não cobra. Você grita como o vereador não grita. Se candidata. E eu nunca pensei em entrar para a política, eu já disse, nunca gostei. Mas eu comecei a sentir na pele o descaso, a omissão de quem deveria fazer, pelo menos cobrar. E aí tinha eleições e eu falei, quer saber? Vou tentar. Me candidatei com o objetivo de fazer diferente, não gastei dinheiro na campanha, eu comecei a envolver as pessoas no projeto, porque eram elas que estavam me pedindo para sair candidato. 2012, eleito a primeira vez que disputei a eleição, 1.721 votos. Lembra até do quebradinho, né? 1.721, 1.721 foi meu. Também votei, também confiei. Rapaz, não foi diferente de muitos, não. Ganhei a eleição, dia seguinte, e agora? O que faz um vereador? E tem uma história curiosa, que eu fui chamar a Gilda, que trabalha comigo até hoje. Falei, Gilda, você me ajudou muito na campanha, eu vou precisar de uma secretária. E eu te escolhi, vem ser minha secretária. Ela falou, não sei o que uma secretária faz. Falei, tá contratado, eu também não sei o que o vereador faz. Vamos aprender juntos. Rapaz, primeiro ano de mandato, lá vai eu indicado vereador de destaque da área mineira da Sudene pela Avans. Segundo ano de mandato, recebo da Abracam o convite para ir receber em Brasília o título de vereador de destaque de todo o país. Então, o destaque da região sudeste do Brasil, Rodrigo Cadeirante, de Montes Claros, no tapete vermelho e tudo, olha. No terceiro ano de mandato, já indo para o quarto ano, finalizando o mandato, recebo a medalha dos Gerais, vereador de destaque de toda Minas Gerais. Lá em Matias Cardoso, né? Essa medalha tem uma história curiosa, né, PC? Você deve conhecer já. Excelente, eu participei, eu recebi essa medalha também. Não sei se foi nesse mesmo ano,
mas ela tem um simbolismo interessante porque ela marca a nossa identidade regional, né, do nosso movimento catrumano. Nossa identidade, Matias Cardoso, o primeiro município que se tem notícias, né? Sim, do estado de Minas Isso. Gerais. E um fato curioso é que naquele dia, acho que é 12 de novembro... 8 de dezembro. 8 de dezembro. Naquele dia, a capital do estado de Minas Gerais é Matias Cardoso. Sim. Então, quando você abre o Diário Oficial lá, atos do governador, em vez de ser Belo Horizonte, dia tal, não, é Matias Cardoso, é a capital do estado. Então, toda a sede do governo, administrativa, operacional, muda para Matias Cardoso naquele dia. Isso aí. No dia 8 de dezembro. Aí no quarto ano você foi vou para a capital, vamos para Matias Cardoso. Isso. E aí, enfrentei uma eleição muito difícil, né? Por causa de tudo que foi o meu primeiro mandato, eu com 6 meses já me declarei oposição à então forma de governar do então prefeito Rui Muniz, mas deixar claro que eu sempre fiz oposição àquelas ideias malucas, mirabolantes dele. Mas tudo que era de bom que ia para a Câmara, eu contrariava às vezes até a oposição mesmo, que achava que deveria criticar tudo, ser contra tudo. Não, ajudei a criar programas importantes e tudo aquilo que dependia de mim para ajudar a cidade, inclusive buscar recursos com outros deputados, até inimigos, adversários políticos dele, para ajudar a minha cidade, eu fazia, né? E a população entendeu. E aí eu fui o primeiro vereador da história que, na oposição, conseguiu ser reeleito, aumentando a votação. E foi 15% de aumento, mesmo com toda a dificuldade daquele mandato. Aí foram quantos votos? Vamos ver se a memória tá boa. Aí eu fui para 2081. 2080, aumentou, é seu. 360, um foi meu. Continuei votando, acreditando. Enfim, abracei a causa com Humberto Souto, né? Ele que reuniu todos os vereadores, falaram, olha aqui, vocês também recebem a responsabilidade de ajudar a administrar a cidade. Então, quem quiser vir comigo vai vir, não vou ficar barganhando com o vereador, não vou pedir voto quando os projetos eu mandar para a Câmara. E para mim, PC, ele nunca me ligou pedindo um voto. Ele nunca falou, olha, me ajuda em tal projeto para ser aprovado. A nossa relação era muito diplomática, sabe? E eu gostei daquilo. Falei, caramba, tem alguma coisa nova aí, olha. Um jeito novo de administrar, de governar Montes Claros, eu vou abraçar essa causa. Recebi a confiança do prefeito Humberto Souto para me tornar o líder da maioria na Câmara. Primeiro era da minoria, né? E aí ele me colocou como líder da minoria. E aí eu consegui virar o jogo com 1 ano. Eu puxei 2 vereadores do outro lado, falei, olha, vem para cá, que aqui vai dar certo e tudo. A gente terminou aquele mandato eu sendo o líder da maioria, 22 dos 23 vereadores da Câmara, né? E Humberto, ele marcou muito, não nas obras, não é nada disso que eu estou dizendo agora, apesar que isso é muito importante também, mas ele marcou um jeito novo de se fazer política em Montes Claros. Acabou com aquela situação de barganha, o vereador vai votar nesse projeto, eu vou dar para ele 10 cargos, para ele indicar seus cabos eleitorais e mesmo que ele se desgaste, mas ele vai ter quem faz campanha para ele. Então Humberto veio e, como ele mesmo dizia, deu um rapa nisso tudo, né? Aí depois você já foi o vereador mais votado, né, Rodrigo? Aí eu me tornei, em 2020, meio à pandemia, eu que me tranquei, porque a gente não sabia o que era o Covid-19. Eu achava que se alguém passasse com Covid do outro lado da rua, eu já ia ficar contaminado e ia morrer. Então eu me tranquei dentro de casa e não sabia o que eu ia fazer da minha trajetória política até então, né? Como eu ia disputar a reeleição. Você é até preocupado com como que isso podia repercutir na sua situação de saúde. Na minha situação de saúde, porque tava todo mundo com medo. Imagina eu já com uma doença grave, rara, degenerativa, vindo de uma pneumonia onde eu fiquei na UTI sem Covid, tá entendendo? Antes de Covid, imagina eu num quadro de Covid. Então eu falei, cara, não tem como, eu não vou para disputa. E aí um dia um amigo me falou, olha, faz o que você é bom, faz vídeo curto,
o WhatsApp estava começando a bombar, todo mundo comprando celular, instalando aplicativo. Eu falei, beleza, eu vou mostrar tudo o que eu fiz, tudo o que eu lutei em vídeo curto. E aí, saía de casa eu e um assessor que também era grupo de risco, que estava menos exposto do que os outros, e a gente saía filmando o nosso trabalho, cuidando de tudo que a gente fez, de lutas que encaramos, e começamos a colocar isso na internet. Chegou a campanha, falei, e agora? Como eu vou fazer campanha? Na campanha, as pessoas abraçam os políticos, ou os políticos abraçam as pessoas, pega a criança no colo. Eu falei, cara, eu vou morrer se eu for pra rua fazer campanha. Não sei como. E aí peguei minha caixinha de som, fui pro semáforo. Falei, lá todo mundo tá dentro do carro, eu falo com eles 1 minutinho e pronto. Me tornei o vereador mais votado de Montes Claros. 3.550 votos. Um foi meu. 3.550, vereador mais votado da Câmara Municipal de Montes Claros, mesmo com todas aquelas dificuldades. E uma dificuldade maior, porque eu mudei o meu jeito de fazer campanha eleitoral, o meu jeito de fazer política. Eu estava vindo de um mandato que eu era oposição. Então, o que eu sabia fazer de bom era brigar, era Sim. xingar, era denunciar. Só que você pega um prefeito bem intencionado, você vai ficar denunciando o cara. Não tinha motivo para fazer essas denúncias, né? Apesar de não ter deixado de fazê-las quando era necessário. Não apoiei Humberto em todos os projetos. Votei contra, por exemplo, a municipalização da rede estadual de ensino, projeto absurdo. Inclusive agora, nesse momento, está embargado pelo TCE, né? Enfim, da oposição para a situação, me torno o vereador mais votado da Câmara de Montes Claros. Falei, a responsabilidade aumentou. E agora? Eu não posso decepcionar. Eu olhava para o diploma de mais votado da cidade, eu não via aquilo como status. Eu via aquilo como um aumento da responsabilidade. Tem que trabalhar mais. E aí vem a eleição de 2024, 4 anos trabalhando muito para não decepcionar aquelas 3.550 pessoas que confiaram em mim. Eu quase dobro a votação, eu que já era o mais votado da cidade, me torno novamente o mais votado não só de Montes Claros, mas da história de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Detalhe, com 2.000, quase 2.300 votos, na frente do segundo colocado. 2.000 votos faz um vereador em Montes Claros. Eu coloquei mais de 2.300 na frente do segundo. Quase que você fez a própria legenda, né? Se for contar lá naquela sobra da sobra, eu fiz, né? 6.320 faz, né? Sim. Nós temos vereadores que entraram nessa atual legislatura com algo próximo de 6.300. Entendi. Então eu fiz praticamente a minha cadeira na Câmara Municipal sozinho e ainda ajudei o partido a puxar um. No caso, o Rena, de Nova Esperança, né? Que já tentou por várias vezes também. Até brinco com ele. Se não fosse eu, você ia ficar tentando aí mais um pouco. Ô, Rodrigo, e aí o seguinte, você tem uma característica, eu te acompanho, que você, embora tenha esse papel de oposição, de situação, hoje você é do partido do prefeito, do União Sim. Brasil. Mas você tem uma postura independente, que, como você falou, se precisar de bater no governo federal, você bate, se precisar de alinhar, você alinha, se precisar de bater no governo do estado, você bate, se precisar de alinhar, você alinha. Com o governo municipal tem sido mais ou menos do mesmo jeito. Você falou que teve uma relação muito harmônica com o Humberto. Harmônica no conjunto da obra, porque a gente já brigou e não foi pouco não, Sim. porque o Humberto era difícil. Você ia pedir um quebra-mola, ele queria te jogar da janela. Pão duro, e a gente brigava. Às vezes ele gritava comigo, eu gritava também. A gente ficava sem se falar uns dias, depois... E talvez ele te respeitasse por causa disso, porque as pessoas, às vezes... isso nele, ele gostava. Tem gente que gosta muito de puxa-saco, né, Rodrigo? Humberto gostava de ser contraposto. Isso. Ele sempre admirou e respeitou muito um colega vereador chamado Daniel Dias, e eu já vi os dois discutindo ideologia política, essa questão de extrema-direita e extrema-esquerda, que eu falei, vixe, vai no tapa. E não foram. E ele respeitava muito o Daniel. Então, mas aí hoje você tá lá, você é o vereador mais votado, tem 6.000 e tantos votos, é do partido do prefeito, e aí que eu ia chegar nessa pergunta. Qual que é a sua relação hoje com o prefeito Guilherme? Como você enxerga a administração dele? Tá certo
que ainda são só 6 meses, nem completou o 7º, né? E qual a comparação, se já dá para fazer alguma, entre o governo de Guilherme e o governo de Humberto? É o mesmo governo? São governos diferentes? Como é que é? Tá. Antes, em se falando da minha independência, vamos falar de matemática. Se o prefeito Guilherme e o vice-prefeito Otávio tiverem votado em mim nas últimas eleições, foram só 2 votos, que não muda muito no universo de 6.320. Então, quem eu tenho que representar na Câmara são os 6.320 eleitores, não o prefeito Guilherme e o vice Otávio. Então, isso, ponto. É assim e vai continuar sendo. Quando eu discordar, quando for algo que não é bom para a população, eu empino a carroça mesmo, como a gente diz lá em Aparecida do Mundo Novo. Não aceito, não. Mas a relação é extremamente harmônica. O prefeito Guilherme, PC, eu tenho dito e repetido que ele tem tudo para fazer uma administração ainda melhor do que foi Humberto Souto. E estamos há 6 meses, como você disse, de administração. É só a gente lembrar como estava quando Humberto estava com 6 meses de administração. A gente tinha médicos de greve, a gente tinha professores de greve e ocupando o gabinete do prefeito e aquela coisa doida e polícia na frente da prefeitura, isso e aquilo. A gente tinha fechamento de zoológico municipal, que não reabriu até hoje. A gente tinha a demissão eminente dos vigias das escolas e a gente tinha a população toda, 99% da cidade insatisfeita com o prefeito Humberto Souto. Eu estou dizendo isso nos 6 meses. Só que o passivo de Humberto, o que ele pegou, foi uma situação muito mais difícil do que a que Guilherme pegou, concorda? Muito mais difícil. Por isso eu digo que Guilherme tem tudo para entrar para a história como melhor ainda do que Humberto Souto. E eu estou dizendo e melhor no que se faz e se deixa para a cidade. Porque Humberto entrou com saldo muito negativo. Verdade. E entregou isso muito positivo. Guilherme já pega positivo, já pega uma cidade organizada, já pega a estrutura funcionando. Humberto, ele teve que trocar os pneus do carro que estavam furados com o carro andando. Guilherme não, já pegou o carro com pneu novo, vamos dizer assim, novo, rodando, calibradinho. Até a perspectiva de avaliação das pessoas modifica, né, Rodrigo? Sim. Porque Humberto, ele tinha, por um outro lado, uma situação confortável de comparação com governos mal avaliados. Com os antecessores. Então, qualquer coisa que ele fizesse ali, ele ia ser bem avaliado, né? Isso. E aí Guilherme ele subiu muito a régua. Subiu o sarrafo. Ele Guilherme subiu muito. vai ser comparado sempre a Humberto Souto. A Humberto Souto. Humberto, ele subiu muito o sarrafo e eu sempre via um jornalista, o Luizinho, que colocava sempre, né, que o próximo administrador de Montes Claros ia enfrentar uma responsabilidade enorme e é o que Guilherme está assumindo agora e enfrentando, né? A gente percebe muitas críticas, mas quando você vai avaliar essas críticas, é claro, a gente respeita todas, é claro, a gente... e nós, como pessoas públicas, temos que ficar atentos a isso. Inclusive, sou eu mesmo quem dou uma olhada no Instagram, quem leio as notícias, não é assessor que fica vendo e passa para mim, não. Sou eu mesmo. Eu me dedico muito ao mandato, sabe, PC? Não é só estando na rua, não é só estando na Câmara, é em casa também, no meu computador, com meus dispositivos de acessibilidade que me permitem fazer isso. Então, a gente avalia muito, né, o porquê dessa crítica. Essa pessoa tem razão? Qual é o motivo? Onde estamos falhando, né? E o que a gente percebe, o que eu percebo, né, é que Guilherme ele já está numa situação muito mais confortável do que estava Humberto nessa mesma época do mandato dele. Um ponto que eu tenho destacado, eu estou de dentro, eu estou acompanhando a preparação, os projetos, a organização, a forma como o município ele vai avançando de forma planejada e coordenada. Às vezes a pessoa fala, isso aqui está muito ruim, mas a gente já está planejando Montes Claros lá na frente, né?
É óbvio que as coisas não são feitas tão rápido, né? Até porque se fosse, Montes Claros não tinha chegado à situação que chegou quando Humberto assumiu a prefeitura. Mas eu estou, acima de tudo, acreditando em dias muito bons para Montes Claros. Um futuro muito promissor. Montes Claros está vivendo um bom tempo, mesmo na contramão do que acontece em outros municípios. Por exemplo, há poucos dias atrás, São Francisco aqui, no norte de Minas Gerais, Verdade. não pagava os funcionários. Outros municípios passando por dificuldade e Montes Claros nessa pujança toda, Montes Claros nesse planejamento, Montes Claros. A gente autorizou o prefeito a fazer um financiamento de 850 milhões de reais, que até o momento ele não precisou pegar um centavo sequer. Então, tem aquela tranquilidade para planejar e falar, olha, se precisar, a Câmara autorizou, a Câmara é parceira do prefeito, se precisar, a Câmara autorizou, nós vamos usar, mas ainda não precisou. Rodrigo, você teve uma excelente votação para deputado federal, notadamente em Montes Claros, 25.709. nas eleições de 2022. Né? Você pretende voltar a ser candidato a deputado no ano que vem? Eu disputei a eleição de 2022, não consegui ser eleito, foi a primeira derrota política, mas encarada por mim como vitória, com uma campanha você teve com um custo baixíssimo. Te ajudar a reformular aí você pega essa, você fala, o PC falou uma coisa e eu vou levar para a vida. Você teve uma derrota eleitoral e uma vitória política. Isso. Talvez sem aquela eleição, possivelmente, aquela eleição ajudou muito, inclusive, na sua votação de vereador do ano passado. Na minha votação de vereador ajudou muito, porque foram outras bases que eu abri naquela disputa, naquela campanha, a visibilidade, né? Redes sociais também, eu terminei aquela campanha com 6 mil seguidores no Instagram. Eu tinha antes 200. Então já aumentei e a gente está batendo hoje, agora aí, 26 mil. Olha, estamos crescendo bem nossas redes sociais, mas enfim, foi uma derrota eleitoral, mas uma vitória política. Mas a eleição fechou no domingo. Na segunda-feira, eu comecei a ligar para todos os apoiadores, inclusive os de outras cidades, agradecendo, e na segunda-feira mesmo eu já comecei a trabalhar, paralelo com o mandato, paralelo com todas as obrigações como vereador em Montes Claros, a trabalhar uma possível candidatura em 2026. Então eu estou trabalhando isso desde que fui derrotado nas urnas na campanha de 2022. Comentário que inclusive eu escrevi isso na minha coluna, você deve ter lido, é que você, em vez de ser candidato agora a deputado federal, vai mudar para estadual. E nós estamos tendo a oportunidade de ouvir de você mesmo. Isso já está resolvido? Isso está decidido. E vou te dizer por quê. Até mesmo pela minha condição física, a minha saúde, e o tempo que eu quero permanecer na política, não quero virar político de carteirinha, ficar a vida toda na política, eu tenho isso planejado, eu tenho que cuidar também de família, eu tenho esposa, tenho filhos que logo, logo vão me dar netinhos, eu tenho uma condição física um tanto que me dá a necessidade de se ter alguns cuidados. Eu decidi que eu não poderia arriscar tanto novamente uma eleição a federal e correr o alto risco de não me eleger. Talvez nem só por mim, mas talvez por assumir a responsabilidade de não permanecer que o cenário político aqui do norte de Minas, sobretudo da nossa cidade, permaneça o mesmo, que é de 15, de 20 anos. E por esse motivo a gente recalculou a rota e isso passou pelos planejamentos quando eu decidi trocar de partido e ir para o União Brasil lá no planejamento da eleição municipal de 2024. Então eu já fui para o União Brasil com esse propósito de mudar a rota. Até costumo dizer que eu percebi que Belo Horizonte é mais perto que Brasília. Então
estou preparando, né, e construindo, se for da vontade de Deus e da população, a minha candidatura a deputado estadual, com dobrada exclusiva com o deputado Marcelo de Freitas. E as pessoas têm falado, olha, porque Marcelo te recebeu no União Brasil, meu irmão, eu seria bem recebido em qualquer partido que eu fosse. Eu fiz a minha cadeira sozinho na Câmara Municipal e se ninguém me recebesse, eu pegava um partidozinho aí, colocava debaixo do braço igual muitos fazem e eu seria eleito sozinho na última eleição. Como que é esse acordo com o Marcelo? Essa dobrada vai ser em Montes Claros, naturalmente, porque ele tem outros deputados estaduais. Você vai dobrar exclusivamente com ele aqui e ele também exclusivamente com você? Não. Vocês têm essa... Não. Eu dobro exclusivamente com ele, mas ele tem os seus outros compromissos. Inclusive aqui dentro da cidade também? Aqui dentro da cidade também. Entendi. Eu dobro exclusivamente com ele, mas a gente vê que ele tem trabalho junto com o Arlen Santiago, com o Gil Pereira, e é claro que a gente respeita isso, né? Mas eu sou do partido dele, né? Vamos lembrar que ele é o presidente estadual do União Brasil. Então, ele me recebeu lá, ele me dará, inclusive, estrutura para trabalhar, para conseguir também os votos fora da cidade, que a gente sabe a dificuldade que é, né? Eu tive 25.709 mil votos. 5 e tanto foi fora de Montes Claros. E vocês já têm esse entendimento mapeados os municípios que você vai fazer essa parceria com ele fora, Rodrigo? Já temos e estamos trabalhando isso. Mas nós já temos muita conversa adiantada e continuamos trabalhando isso, planejando isso, né? E já dá para antecipar alguma coisa aqui para nós? Ou é segredo? Prefiro deixar comigo essa daí, mas eu posso te dizer que eu fui muito bem votado em 2022 em alguns municípios onde claro, o lugar onde eu quero ampliar. Bacana, Rodrigo. A minha conta, eu gosto muito de falar de matemática, porque fica uma coisa mais pragmática. Até porque eleição é matemática, né, e até mais fácil de entender. A minha conta é triplicar a votação que eu tive fora. Por exemplo, Francisco Dumont, eu tive 35 votinhos. Eu não fui lá, eu não fiz campanha lá, eu não sei quem votou em mim, em Francisco Dumont. A minha meta em Francisco Dumont é só chegar a 100. Então o Marcelo, ele não precisa acordar ou entrar num acordo de dizer, olha, o prefeito de Francisco Dumont vai ter que apoiar o Rodrigo. Não, não é assim. Nada dessa política empurrada goela abaixo da população. Eu preciso lá que ele me apresente boas lideranças que talvez não quer ficar com o grupo político. Eu sou muito tranquilo nesse sentido. Eu chego onde outros políticos não conseguem chegar. Ainda mais quando você tem coragem de abraçar pautas polêmicas e necessárias, como a que eu abracei agora, que é a pauta dos praticantes de manobras radicais em motocicletas e bicicletas. Nós vamos chegar lá. Vamos encerrar esse assunto aqui, porque ele é interessante. Bora e lá. Você não fica no muro. O bom é entrevistar pessoas assim. E é tudo às claras comigo. A pergunta pode mandar direto, que a resposta é direta também. Na eleição passada, seu colega de Maracanã e de Câmara, Claudinho da Prefeitura, ele estava secretário municipal, foi para a Câmara, como presidente da Câmara, foi candidato a deputado estadual. Isso. Claudinho teve para estadual cerca de 10 mil votos aqui. Havia uma expectativa dele, que eu acho que, não sei se ele sente que essa expectativa foi conversada. Desculpa, eu não sei, reformulando, não sei se ele tinha essa expectativa, se havia isso, porque tudo que é combinado não sai caro. Vou fazer uma introdução para poder chegar na pergunta. Bora lá. A administração municipal do prefeito Humberto, naquela eleição, só apoiou 2 candidatos a deputado estadual, que foi Gil Pereira e Carlos Pimenta. Claudinho, que era do mesmo partido do prefeito, mudou de partido, inclusive, para disputar a eleição, foi pro seu partido. Eu recebi lá, era o partido que dava a ele a condição de ser eleito com a menor votação na época. Isso. Aí o que acontece? Claudinho vai para a rede, presidente da Câmara, sempre foi um cara muito leal ao prefeito, tinha sido secretário do prefeito, foi candidato a vice
do prefeito numa eleição que ele seria eleito vereador. Então, ele não recebe esse apoio da administração. Não sei se ele se frustrou com isso, acho que não, tal. Sentado nessa cadeira aí, porque você está na sua, mas nesse mesmo lugar no mesmo lugar, no mesmo microfone. No mesmo microfone, o prefeito Guilherme disse, olha, PC, nós temos 3 deputados estaduais e vamos trabalhar com eles na eleição de 2024. Aí ele citou Arlen, Oscar e Gil Pereira. Depois, alguns programas depois, é bom que o pessoal que é da audiência do Rodrigo, mas não conhece o PCcast, siga o nosso canal, inscreva-se, vai lá e pesquisa. O vice-prefeito Otávio Rocha foi meu colega de escola, sabia, Rodrigo? Doutor Otávio. Lá de São Pedro da Garça. Sabia que a gente tem uma rivalidade, né? Aparecida com São Pedro. Além da rivalidade no futebol, tem aquela brincadeira. Ele fala comigo que Aparecida é da região da Grande São Pedro. Eu falo com ele que São Pedro, que é da região metropolitana de Aparecida. Aí ele já aumentou aqui o número de deputados. Ele falou, olha, tem Arlen, tem Oscar, tem Gil e tem Tadeuzinho também. Aí eu tô percebendo que há também um espaço muito grande na administração para a filha do deputado Arlen, que é a Laís Santiago. Então tem, de candidata a deputado estadual do governo, Arlen, Gil, Oscar, Tadeuzinho e a Laís Santiago. Rodrigo Cadeirante vai ser um candidato independente? Você vai ser um candidato do governo também? Você já conversou com o prefeito Guilherme sobre essa sua posição? E se conversou, qual a resposta que ele te deu? Porque a gente sabe que no meio disso tudo aí, federal só vai ter um, que é Marcelo, que é o seu. Como que vai ser o posicionamento de Rodrigo em relação à administração? Bora lá e na lata. Primeiro, eu sou do partido do prefeito. Então isso já esclarece muita coisa. Eu sou do partido do Guilherme Guimarães. Guilherme 44, Rodrigo Cadeirante 44, ambos União Brasil. Então isso já esclarece muita coisa. A gente tem que praticar a política, PC, de acordo com os resultados que trazem para Montes Claros. E eu recebo com muita tranquilidade o fato de que o prefeito tem os seus compromissos com outros, que justamente foi por isso que Humberto não me apoiou na eleição de 2022. E eu ligava para ele, falava, Humberto, tem secretário que quer ficar comigo. E ele dizia assim, olha, mas eu tenho compromisso e palavra tem que ser cumprida. Então a gente tem que deixar claro isso. Palavra dada tem que ser cumprida. Um político não pode mentir para o outro político, não pode fazer compromisso e não cumprir com ele, apesar que tem muitos aí que fazem e não cumprem. Então, mas é esse bastidor que a gente está querendo justamente saber. Se você conversou sobre sua candidatura com o prefeito. Sim, o Guilherme Guimarães também me apoia. Mas sabe o que eu estou percebendo? O Guilherme, e ele tem dito isso, inclusive, para os colegas vereadores. Na nossa primeira conversa, ele diz, olha, Montes Claros tem que ajudar quem ajuda Montes Claros. Porque você não pode achar natural, PC, e normal, por exemplo, e não é uma crítica a esse deputado, mas um deputado como, por exemplo, o Nicolas Ferreira Vieira em Montes Claros, conseguir 22 mil votos, se tornar o mais votado em Montes Claros na eleição de 2022 e ao longo de 4 anos chegar a 200 mil reais de emenda. Meu irmão, um vereador de Montes Claros tem 800, 900 mil reais de emenda por ano. E a gente coloca tudo aqui. Então, um deputado federal que teve 22 mil votos na nossa cidade manda uma mixaria dessa, que não dá para custear 30 minutos no hospital, igual o Haroldo Tourinho, a Santa Casa, por exemplo, e achar que está fazendo muito para a nossa cidade, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que ter uma definição clara do que é o paraquedista. Eu sempre fiz campanha para se definir o que é o paraquedista. O cara vem de fora, mas investe aqui, tem que ter direito a colher aquilo que ele plantou. Agora, até quem porque não, os nossos aqui, muitas vezes, buscam o voto fora também. Eu acho essa definição... E deixam a desejar aqui. Eu acho que essa definição é muito ruim.
Você está chegando num ponto importante que eu quero falar sobre a minha forma de fazer política. Mas ainda respondendo a sua pergunta, para mim é muito claro a participação também do prefeito Guilherme Guimarães na minha disputa do próximo ano, assim como ele deu a palavra, então deve a obrigação, deve o compromisso ao Gil, ao Arlen, ao Tadeuzinho, ao Oscar. Mas eu estou percebendo que cada qual vai ter que fazer por merecer. Não vai ser esperar também o prefeito dar os votos, não, porque Humberto apoiou só Marcelo de Freitas na eleição passada. Marcelo de Freitas ficou atrás na votação de um cara na cadeira de rodas que não tinha recurso, que não tinha apoio do prefeito. Porque a transferência é muito difícil, né, Rodrigo? Eu fiz a campanha só na minha carretinha e o meu microfone, rapaz. Eu coloquei 7, 8 mil votos na frente do candidato do prefeito na cidade. Então isso aí já deixa muito claro... E ainda teve o Nicolas e o Délio no meio disso, né? Isso aí já deixa muito claro o que o prefeito transfere para o seu candidato. Então é cada qual fazendo a sua parte, cada qual trabalhando do seu jeito, e é uma luta, é um Deus nos acuda. Aí, Rodrigo, uma outra pergunta... Ficou claro? Respondi na lata, bem claro, do jeito que você gosta? É isso aí. Então bora lá. E sem ser capacitista, e você já me corrige se tiver sendo, não pensei, você tá sendo capacitista aqui. Porque eu sou um sujeito que eu tô sempre... E aprendi isso muito com meu pai, a gente gosta de aprender coisas novas a cada dia. Dá uma água aqui, João, enquanto ele conclui. É isso aí, pode participar aqui, viu, João? Dá água. Não tem problema nenhum. Termina a pergunta. Pode continuar com a pergunta. Aí, Rodrigo, o seguinte, a estrutura de um deputado estadual com mandato é muito grande, né? Você é vereador numa cidade igual Montes Claros que oferece uma estrutura boa, né? Você tem alguns assessores, você tem verba de gabinete. Trabalha quem não quer. Isso aí. Porém, se comparar a estrutura que você tem com a estrutura que um deputado estadual tem, é um abismo de diferença. Em termos de funcionários, em termos de verba parlamentar, em termos de estrutura, de emenda impositiva, de emenda que consegue junto a deputados estaduais e tal, etc. Então, seu desafio, além da sua limitação, né? Por causa da sua condição de PCD, você tem uma limitação também orçamentária, porque o que acontece? O dinheiro de fundo partidário que você vai receber na sua campanha, os deputados com mandato vão receber mais. 3 vezes, 4 vezes mais, 5, 8. Porque eles têm mandato, né? Então eu falo que é muito difícil uma renovação para vereador, até que acontece, porque a eleição de vereador é mais localizada, então as pessoas se manifestam ali no bairro. No sistema nosso, que eu acho um sistema injusto, na minha opinião, a eleição ela não tinha que ser proporcional, ela tinha que ser distrital, ou no mínimo distrital mista, você vai ter que concorrer aí com os deputados de mandato, ou com pessoas que têm uma tradição familiar na política grande, que são herdeiros de outros políticos, que é uma situação que vem desde o Brasil colonial. Não estou falando isso por causa de nenhuma situação de agora. Específica. Porque isso é histórico. Ou você vai ter que concorrer contra grandes empresários, pessoas do poder econômico. São essas pessoas que geralmente conseguem entrar quando não tem renovação. Você tem, claro, nos movimentos populares, pessoas que vão eleitas pela sua participação popular, etc. Mas é um percentual muito menor. Como é que você pretende lidar com esse desafio, Rodrigo? Bom, primeiro, vamos falar da matemática de novo. Eu, com todos esses desafios, fui candidato em 2022 e tive 25.709 votos, com uma campanha que custou aí praticamente R$47 mil. O partido, naquela época, investiu 4,5 milhões num candidato que só teve 1.000 votinhos a mais que eu, 1.002. Então, para mim, PC, é muito tranquilo encarar esse desafio, encarar essa luta contra o poder, contra o dinheiro, contra a estrutura, contra
a medíocre matemática eleitoralista, que na verdade é uma máquina de moer pessoas, sonhos, de moer gente, e contra o sistema, contra quem já está aparelhado. Eu sei o tamanho do desafio que eu tenho pela frente, mas eu tenho uma equipe de pessoas que vêm junto comigo pro tudo ou nada e que já deu resultado. Eu quero dar um exemplo aqui bem simples do que é o espírito de luta da equipe que eu tenho. Um dia, numa campanha eleitoral, a gente, na praça de esportes, semáforo fechado, o cara do carro da frente falou: prega um adesivo no meu carro. Quando o colaborador desceu da carretinha comigo e começou a pregar o adesivo, o semáforo abriu. Ele foi correndo, pregando o adesivo no carro, borrifando o sabão, é com sabão que prega aquele adesivo. Na praça Dr. Carlos, quando o semáforo fechou, ele conseguiu terminar. Eu estou citando um exemplo bem simples de como acontece em cada pequena atitude de quem está comigo, e claro, capitaneados por mim, do que a gente vai fazer na campanha eleitoral. Então não tem dinheiro, não tem poder, não tem aparelhamento do Estado, da máquina, que coloca medo em mim para ir para uma disputa dessa. Encaro com muita tranquilidade os ricos, os poderosos, aqueles que não aceitam uma pessoa que não tem sangue azul da política, uma pessoa que não vem na política apadrinhado por outro político que está no sistema há muito tempo, vão ter que encarar. E eu vou de frente a frente com eles. Vou de frente a frente. Porque no final das contas, não é o dinheiro que resolve. Não ganha a eleição o candidato que mais gastou. Não ganha a eleição o candidato que mais tem estatais, indicados em cargos de poder. Ganha a eleição o candidato que mais tem votos na urna. E é dessa forma que a gente vai disputar. Rodrigo, você tem uma luta importantíssima que é sobre o transporte coletivo urbano, que merece. Aqui eu não estou... É um espaço que a gente pode opinar mais do que simplesmente fazer jornalismo, mas assim, merece as críticas, né? Sim. E a gente vê que algumas cidades do Brasil estão buscando, até para poder minimizar, porque o transporte é um direito, assim como a saúde, assim como a educação, é subsidiar o transporte coletivo. Juiz de Fora, por exemplo... E oferecer o transporte gratuito para a população. Que é uma cidade maior do que Montes Claros, está discutindo e já está quase lá, na questão do transporte gratuito. A gente sabe que é um passo, que não é uma coisa simples, né? Que demanda um financiamento maior, etc. É porque nada é gratuito. O empresário não vai pôr ônibus para transportar a população de Sim, graça, a prefeitura não. Ele tem vai que bancar. receber. Isso. Você é a favor da implantação dessa medida em Montes Claros? É uma bandeira Claro. que você pretende levantar? Claro, porque a gente está tratando aí não apenas de subsidiar e oferecer o transporte coletivo gratuito para a população. A gente está tratando de mobilidade urbana, que é um dos principais problemas de Montes Claros, mas a gente está tratando, PC, de uma coisa que talvez é o mais importante de tudo. A gente está tratando daquela pessoa que quer ir levar currículos nas lojas do centro da cidade, mas falta R$10 para pagar ônibus para ir e voltar naquele dia. A gente está tratando daquele pai de uma criança com deficiência que quer oferecer um tratamento para o seu filho no APAI, Capelo Gaivota, Vovó Clarice, e não tem R$300 por mês para pagar o coletivo. A gente está tratando daquele vendedor de salgado que faz uma coxinha boa, mas no seu bairro não tem saída, porque mora num bairro muito pobre da cidade, onde as pessoas não compram a coxinha dele por falta de dinheiro também, e aí ele terá a oportunidade de ir vender no centro da cidade. Então eu penso que isso é a realidade do futuro em todas as cidades do país que precisam do transporte coletivo, e isso é, claro, um pleito do meu mandato. Todas as vezes, vale lembrar, o político ele não tem que falar uma coisa e nos bastidores fazer outra, mas todas as vezes
que tivemos a oportunidade de ajudar as empresas de transporte coletivo em Montes Claros, teve o meu voto a favor. Eu sou o principal crítico deles, talvez eu sou o principal inimigo deles, e vale lembrar que por causa dessa minha luta de tanto fazer crítica à forma covarde que eles tratam a população e também seus motoristas e funcionários, eles me processaram. Eles deram chilique, dizendo que eu não podia denunciá-los como eu denuncio na Câmara Municipal, e me meteram um processo, rapaz. O único processo que eu tenho em minha carreira política é de empresário de transporte coletivo. Já foi concluído esse processo? Deu birrinha. Levaram taca, primeira e segunda instância, não tem mais o que fazer, porque o juiz me garantiu a inviolabilidade do mandato. Eu não fui colocado na Câmara Municipal por dinheiro de empresário. Eu não fui colocado na Câmara Municipal porque presidente disso, presidente daquilo, ou o próprio prefeito quis que eu tivesse lá. Eu fui colocado na Câmara Municipal através de uma coisa muito importante, que é a procuração das pessoas através do voto. Então, se o empresário ficou com birra, problema deles. Continuo encarando eles, continuo denunciando, continuo acionando eles no Ministério Público. Mas eles já te chamaram, Rodrigo, para dialogar, para falar, peraí, vereador, nós queremos entender as suas críticas aqui para ver naquilo que a gente tem condição de melhorar. PC, eu já tentei essa conversa. Não tem interesse. Eles não estão dispostos a dialogar com o poder público. E aí, eu estou passando aqui na sua coluna uma denúncia que eu tenho feito, que as empresas de transporte coletivo de Montes Claros, assim como outras de várias cidades do país, se especializaram juridicamente com uma baita de uma equipe de advogados. Para mim, eles perdem, mas eles andam ganhando muito por aí. Que fazem o enfrentamento ao poder público, o enfrentamento às estruturas de municipalidade, às prefeituras, em várias cidades do país, e dessa forma eles vão encontrando brechas para descumprir contratos firmados e não cumprir com a sua parte no pacto feito. Ou seja, em Montes Claros, as empresas do transporte coletivo sequer cumprem o que está lá, no papel, no contrato. Mas eles encontram brechas e têm bons advogados, eu tenho que reconhecer. E tem bons advogados para encontrar e ganhar na justiça o direito. Por exemplo, agora, soltaram a semana passada uma notinha fajuta, mentirosa, safadinha, na verdade, falando que estão tomando prejuízo. Eu já falei uma vez que eu acho que a dona da empresa do transporte coletivo de Montes Claros é a Madre Teresa de Calcutá, porque está tomando prejuízo há 40 anos e continua fazendo essa bondade com a população. Por que não entrega, né? Só pode. Não larga o osso. Que prejuízo é esse? Verdade. Que prejuízo é esse? Rodrigo, é um ponto que eu sempre... É a única empresa que toma prejuízo e não quebra. É um ponto que eu sempre abordei também. Rodrigo, você é um cara atento às pautas nacionais, é um sujeito que faz sempre as denúncias, as críticas que precisa de fazer, embora seu trabalho seja o de vereador. Mas as pessoas, o trabalhador, mora na cidade. Eu queria saber sua opinião, e você vai responder rapidinho, assim como se fosse um ping-pong, sobre algumas pautas específicas que estão aí no debate nacional e que eu tô vendo que a população começou a se incomodar com isso. Respondo na lata. Você é a favor do fim da escala de trabalho 6x1? Totalmente. Já trabalhou nela? Já trabalhei 7x7, meu irmão. 7x7, né? Já trabalhei 7x0, né? Sem folga. Você é a favor, Rodrigo, da taxação dos super ricos? Claro. Você acha que isso tem que ser feito como medida de compensação para que as pessoas não paguem o imposto de renda quem recebe até 5 mil reais? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que para manter a segurança pública, o salário do policial, bem como o salário do vereador, salário do prefeito, a gasolina da viatura, o produto de limpeza que lava a viatura, que lava o hospital, o remédio no hospital, não tem regra, não tem varinha de condão, não tem fórmula mágica, é dinheiro dos impostos das pessoas. Então, quando você não taxa o dono de um iate, você tem que taxar o dono do Celtinha.
E o dono do Celta já paga imposto. Sim, porque ele paga retido na fonte porque ele é trabalhador. Por que o dono do jet ski não pode? Por que o dono do avião não pode? Aí há uma máxima PCA, porque o cara que é muito rico, ele contrata muito, ele dá muito emprego. Isso não vai mudar. Isso é balela, é conversa para boi dormir. Ele consegue empregar as pessoas e consegue pagar impostos, sim. Então eu sou totalmente a favor da tributação das grandes fortunas, porque é o pobre que não aguenta mais. Eles vão tocar internacional aqui no fundo musical, mas eu vou falar uma coisa que é o seguinte, e isso é verdade. Eu tenho muito respeito pelos empresários, pelos industriais e tal. Só que se o industrial resolver falar, eu vou ficar um ano fora do país viajando de férias e vou deixar a minha indústria lá acontecendo, certo? A indústria vai continuar funcionando. Se os trabalhadores virarem e falarem, não, a gente não vai trabalhar amanhã. A indústria para. A indústria para. Isso é muito simples. Isso é uma lógica simples. Isso não é demagogia o que eu estou dizendo. E por falar na tributação, você tem que pensar também que se o empresário ficar um ano fora do país, ele vai ter quem cuida da empresa dele e ele vai continuar tendo lucros. Sim. Deixa o funcionário ficar um ano sem trabalhar. É verdade. Família morre de fome, falta o medicamento, falta a escola, falta tudo. Então, a política pública ela tem que ser feita direcionada aos mais pobres, aqueles que mais precisam. E eu penso que nas eleições do ano que vem, porque você vai ser deputado, candidato a deputado, tomara que seja deputado, é importante que vozes como você estejam na Assembleia, que as representações populares realmente estejam lá, eu pelo menos entendo assim, acho muito importante. Nas eleições do ano que vem, esse debate vai estar muito quente. Muito aflorado, né? Você pretende trazê-lo para a Câmara aqui também ou você vai focar nos problemas do município? Eu não posso focar apenas nos problemas do município, porque as pautas estaduais e nacionais, elas interferem diretamente aqui no município. As pessoas têm falado, olha, o Rodrigo está falando muito dos deputados e não está cuidando dos problemas da cidade. Meu irmão, nós estamos carentes da atuação dos deputados. Nós temos aqui, por exemplo, a estrada que liga São João da Ponte a Capitão Enéas, que quando eu era criança ouvia as promessas de asfaltar aquela estrada. Eu estou com 45 anos e de 4 em 4 anos... Nós temos a mesma idade, viu, Rodrigo? Deputadas é de 80 também? 80. 80, sou 18 de maio de 80. Aí, ó, eu sou do dia 8 de maio de 80, Meu Rodrigo. filho é 8 de maio. Tá vendo? Meu filho Nós é 8 de maio. Quase lá. 18 de maio de 80. Tu é 10 dias mais velho que eu. Então... PC, a estrada que liga São João da Ponte a Capitão Enéas é uma promessa antiga e os deputados Copa do Mundo, aparece de 4 em 4 anos, sempre às vésperas das eleições prometem. E as pessoas falam, Rodrigo, o que você tem a ver com São João da Ponte e Capitão Enéas? Não, lá é o distrito de Aparecida do Mundo Novo que fica no meio, um dos maiores distritos da cidade, e o Montes Clarense tem que ir para Capitão Enéas, tem que ir para São João da Ponte, tem que escoar sua produção. O pessoal de Aparecida do Mundo Novo busca atendimento médico também nessas outras duas cidades. Daria até mais segurança, então, né? Porque sairia de uma estrada ruim, que é ali a estrada da produção. Isso. Então é uma pauta assim de Montes Claros. Quando você diz, Rodrigo, por que você critica o deputado que não pauta a falta de oportunidades de emprego em Francisco Dumont? Porque Francisco Dumont hoje, o jovem cresce, PC, e ele não vê outra alternativa a não ser se mudar de lá para buscar estudar ou trabalhar em outra cidade ou ir trabalhar no corte, na plantação de eucalipto, trabalhar na serra. Você botou Francisco Dumont como força de expressão, porque se o norte de Minas tem 90 municípios, isso aí é a realidade de, no mínimo, 85. De 85, tô dando aleatório. Isso aí. E aí, você tem os porque deputados... se não for para eucalipto, Rodrigo, vai pro café e vai pro Nova Serrana lá pra... Ou pro boteco ficar bebendo o dia todo. Ou pra droga, infelizmente. Pra droga, tá entendendo? E aí, quando essa pessoa vem para Montes Claros, em busca de uma oportunidade de emprego, é claro que Montes Claros abriga todo mundo, recebe todo mundo de braços abertos, mas você pode estar tirando também a oportunidade de um daqui. Sim. Então a gente tem que pensar num desenvolvimento regional.
é Montes Claros se desenvolver, mas que Bocaiúva também possa desenvolver a sua estrutura de saúde para não mandar os pacientes todos para cá. Francisco Dumont possa, eu estou dando só exemplos, Francisco Dumont possa desenvolver a sua estrutura de emprego para não mandar todo mundo que quer emprego para cá, tá entendendo? Então você consegue desenvolver como macro-região. E, infelizmente, nossos ilustríssimos e digníssimos e excelentíssimos deputados, na sua maioria e com raríssimas exceções, têm minimizado o próprio papel, a própria atuação, a simplórios despachantes de emendas. Aqueles que somem durante 4 anos e chegam às vésperas de período eleitoral entregando cano, caixa d'água, ambulância e trator. A gente precisa do cano, da caixa d'água, da ambulância e do trator, mas nós precisamos também que representem nossas pautas, nós precisamos que deem voz à nossa população, nós precisamos que toquem o dedo nas feridas que estão abertas e expostas, e é de responsabilidade deles. Eu vou te dizer, o meu mandato comprou uma briga com os concursados de 2018 da Unimontes que querem só tomar posse no HU, para trabalhar no HU, ao mesmo tempo que a Prefeitura Municipal pagou 170 funcionários por quase 2 anos. Olha que absurdo e parece uma piada. Por quê? Nenhum deputado norte-mineiro, e agora eu falo nenhum mesmo, sem exceção nessa, pautou isso. Chegou para o governo do estado, falou, vamos dialogar, vamos dar posse aos funcionários que estão lá. A prefeitura encerrou aqueles contratos, parou de pagar, o governo do estado agora está pagando contratados, enquanto nós temos pessoas na lista do concurso prontas para tomar posse. O governo alega que não tem os cargos. Não é difícil, PC. Manda o projeto para a Assembleia, cria os cargos, nomeia as pessoas. Mas se as pessoas estão concursadas, aprovadas e a resposta de não ter os cargos, ela está inadequada. Então, para que fez o concurso? Para que fez o concurso? E o concurso, inclusive, foi adiado, olha só. Prorrogaram o prazo na expectativa de chamar, mas não chama. E aí você quer que eu vou cair nessa conversinha fiada de que o Estado está quebrado, ao mesmo tempo que se dá isenção de impostos para grandes empresários amiguinhos que são, inclusive, doadores de campanha? Isso eu não estou falando aqui da boca para fora, não. É o que diz documentos, as campanhas eleitorais. Empresários, por exemplo, uma empresa, a Localiza, por exemplo, que recebeu isenção, já recebe isenção de impostos que acho que nenhuma outra empresa no país recebe tanto. E aí recebe também o perdão de dívidas. Rodrigo, um sinal da sua independência aconteceu esses dias. Nós estamos gravando aqui no dia 7 de julho. 7 de julho. E para a gente encaminhar, porque está quente, o pessoal acha que as pessoas esperam que eu te faça essa pergunta. Pode fazer na lata. Você votou contra a homenagem ao Matheus Simões e explicou os seus motivos. Teve um vídeo que viralizou, inclusive seus vídeos têm viralizado bastante, parabéns para você, para a sua equipe que cuida disso, que você fala que não só não ia participar da solenidade, mas não participou do almoço, né? Que foi na churrascaria Farroupilha, R$95. Eu publiquei isso e a assessoria do governador viu leu a coluna no Instagram e até disse, não foi o vice-governador que organizou, embora o convite tenha sido postado lá no grupo. Quem postou? Foi a assessoria dele ou você não sabe quem postou? O convite chegou no grupo pela presidência da Câmara, então Entendi. É algo sério. Não é brincadeira, não. Tá no grupo da presidência da Câmara, o grupo dos vereadores de Montes Claros, que o cerimonial do vice-governador convidou todos para um almoço, para pagar 95. Bom, e a informação que eu tenho é que a própria administração é que solicitou à mesa diretora que apresenta o título, né, para que o homenageado fosse o Matheus Simões. E você, do partido do prefeito, era o líder do prefeito, é o vereador mais votado, vai dobrar com o deputado do prefeito, né? Você votou contra. Por que, Rodrigo? Votei contra. Eu não saberia te explicar o porquê eu votaria a favor. Se você me fizesse essa pergunta, eu tinha dificuldade. Se você falasse por que você votaria a favor da homenagem para o vice-governador. Aí eu vou te fazer uma pergunta mais light, que eu até escrevi. Não, vamos nessa pesada.
Podemos ir nessa. Eu votei contra. Se fosse um título, por deixei exemplo, claro. mais simples, cidadão honorário, você votaria a favor? Eu não voto nessas homenagens corriqueiras da Câmara Municipal. Você não vota em nenhuma, né? A Câmara perde muito tempo, muito dinheiro e muita energia. Mas eu sigo o calendário oficial. A homenagem que o vice-governador recebeu na Câmara de Montes Claros é a homenagem oficial do calendário oficial, é a principal honraria da Câmara. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Primeiro vamos lembrar que ela era de ouro maciço, 18 quilates, e foi meu projeto que acabou com essa farra. A medalha hoje não é mais de ouro maciço 18 quilates, ela é banhada a ouro. Nós reduzimos o custo dela em valores atualizados de R$50 mil para cerca de R$500. Então fui eu quem acabei com essa farra. Ela era cunhada a ouro maciço, enfim. Quando papai recebeu, foi era de ouro. Ainda, de ouro maciço. Tá lá no Haroldo, lá, ele guarda. Vale muita grana. Foi ruim você falar, vale ele muita vai ter grana. que... acho que ele vale nem sabia, grana. vai ter que esconder. Fala com ele para fazer uma réplica, vender. Vai ter que esconder. Vale muita grana. Então eu acabei com isso, não tem mais medalha cunhada a ouro, sabe por quê? O seu pai recebeu por mérito, seu pai já fez muito por essa cidade. É um homem que eu admiro muito. Então ele tem mérito. Para ele, pouco importa o valor e é daqui, né? financeiro da medalha. Para ele importa o reconhecimento da cidade. É uma pessoa então, que tem uma... E outros que receberam também. Eu acho que a crítica que você fez, ela, sem entrar no mérito, sim, mas assim, é uma vez por ano só, né, Rodrigo? Sim. Leva o nome da cidade à medalha. Um gari da nossa cidade. Um vendedor de salgados nas ruas da cidade. Um comerciante do shopping popular. Um feirante do mercado. Um lavador de carros da nossa cidade já fez mais por nós, por Montes Claros, do que o vice-governador. O que o vice-governador já contribuiu com a nossa cidade de impostos? Pelo contrário, ele faz parte dos que gastam o nosso dinheiro. Qual foi o projeto importante do vice-governador para a cidade? Porque ele merecia. Então eu votei contra, não só votei contra, eu fiz oposição a ele receber essa homenagem, mesmo que o grupo político qual eu faço parte era a favor dela, mas eu não estou e que deve apoiá-lo para representar. Isso eu não sei. Estão conversando, né? Mas isso vai naquela regra matemática do que eu disse. Eu não represento eles, eu represento a população. Rodrigo, partido para você é uma mera formalidade? Você tem que ser filiado. A regra eleitoral do Brasil é o seguinte, eu tenho impressão disso em relação a você. Porque no Brasil você não pode ser candidato avulso. Tem muita gente que gostaria de ser candidato avulso. Eu gostaria. Partido para você é uma formalidade? Porque sem partido você não é candidato, você não tem mandato. A legislação eleitoral hoje, ela obriga, quando você quer sair candidato, seja vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador ou presidente da República, que são os cargos eletivos da estrutura política que temos, obriga você a estar afiliado num partido. Então, por esse motivo, eu tenho que estar afiliado num partido. Vale lembrar que em meu 4º mandato eu já estou no 3º partido. Eu costumo dizer que eu não faço a política partidária. Eu faço a política pluripartidária. Eu dialogo com todos, é tanto que eu era o líder de 22 dos 23 na Câmara, e desses 22 estavam todos os partidos representados lá. Então isso demonstra a capacidade de diálogo. Mas sabe o que eu vejo, PC? Que esse formato político-eleitoral que temos no país hoje, ele está fadado ao fracasso, ou já fracassou. Porque você pega, por exemplo, dos 77 deputados estaduais de Minas Gerais, às vésperas das eleições passadas de 2022, 61 trocaram de partido. Ninguém está praticando a política partidária, aquela fisiologia partidária, aquela ideologia partidária. As pessoas estão visando atingir
as regras, as Vão pro exigências partido onde fica da mais fácil medíocre ganhar a eleição. Sim, da medíocre Claro matemática que a gente tem que ser eleitoralista. justo, né, Rodrigo, e pontuar as exceções. Existem exceções. Na Câmara Municipal tem. Na Câmara Municipal tem, no Estado tem. Mas a grande maioria. Então, isso é uma demonstração clara de que o sistema político eleitoral praticado no Brasil hoje, que é talvez um dos mais perfeitos do mundo e praticado em muitos lugares que dá certo, no Brasil não dá certo. Ou se cria mecanismos nas leis e também nas políticas públicas de se fortalecer isso, ou vai ter que se mudar logo, logo. O Brasil tá aí, Rodrigo, polarizado. A polarização que eu acho que tinha que ter era do trabalhador contra as injustiças, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma polarização muito grande. Porque você tem hoje bolsonaristas atacando lulistas, petistas atacando extrema-direita atacando extrema-esquerda, e ninguém está atacando os principais problemas da população. E isso é muito cômodo, sabe, PC? Para quem está ganhando algo com isso, ou para quem está manipulando pessoas. E é isso que eu ia te perguntar. Onde que Rodrigo entra nessa... Você se considera um homem de direita, de esquerda? Como é que você enxerga ideologicamente? Qual que é a posição do vereador Rodrigo Cadeirante? Cara, a minha posição é aquela assim, olha, se é bom o modelo, o formato de política, independente de quem apresenta, vamos colocar isso para frente. Se é ruim, vamos derrotar. Político que errou, é da esquerda, é da direita, é o filho do Bolsonaro ou é o próprio Lula, pau na muleira. Não tem que passar a mão para ninguém. Errou, pague pelo seu erro e pronto. Então a gente precisa parar de estimar nossos políticos como super-heróis e cuidar do que eles têm a oferecer. Vamos tratar da eleição de 2022. O cara da direita batia palma quando o Bolsonaro atacava o Lula. O cara da esquerda batia palma quando o Lula atacava o Bolsonaro. Nesse meio tempo e no meio disso tudo, estava a população que perdeu aquele período de campanha eleitoral para discutir com o Lula ou com o Bolsonaro o que seria o formato de mandato daquele que fosse eleito. Quais as propostas o Bolsonaro tinha para o agro? Era só falar no microfone e atacar a esquerda? Quais as propostas que o Lula tinha para a pauta LGBT, por exemplo? Era só fazer a defesa do LGBT no microfone e atacar a direita? E perdemos a oportunidade de negociar, de sentar à mesa, entidades de classe chamar o Lula ou o Bolsonaro, falar, vamos negociar isso aqui, vamos ver de que forma a gente consegue avançar depois de eleito, vamos fazer um cronograma, olha, foi eleito, em tal mês de mandato, apresenta esse projeto, em tal mês de mandato, faz esse investimento em determinado setor, e a gente deixou isso passar. Quando eu falo a gente, eu não, mas a maioria da população votava em quem fazia o melhor ataque ou o melhor contra-ataque. E batia palma. E as coisas importantes deixaram de ser discutidas, porque, infelizmente, e a gente tem que se adequar a essa nova era, a política ela está indo para um caminho e, nesse momento, é muito prejudicial, mas acredito que num futuro não tão distante a gente já conserta isso, que é apenas likes na internet. Apenas seguidores, perigoso, né, Rodrigo? Em redes sociais. A pessoa direcionar então, o mandato para o corte da rede social, né, cara? Para o corte da rede social. Então não pode ser isso. A política tem que ser, PC, a arte de encontrar a convergência mesmo onde temos a divergência. De encontrar o entendimento. E eu gosto de citar o exemplo do Nelson Mandela, quando, depois de disputar algumas vezes, venceu a eleição na África do Sul, e ele chegou para trabalhar no que é o palácio presidencial de lá, e as pessoas empregadas, contratadas, cargos de confiança do seu antecessor, estavam todas de malas prontas, de caixas arrumadas para se mudar. Ele chegou e falou: o que está acontecendo aqui? Desarrumem tudo e voltem ao trabalho.
Não quer dizer que vocês trabalhavam para o meu antecessor, para o meu adversário político, que não tem capacidade de trabalhar para mim. Voltem ao trabalho e serão avaliadas uma a uma. Então é isso. Chega disso. Olha, a esquerda não presta, olha, a direita não presta. Meu irmão, vamos entender, vamos buscar o consenso. Aquele que é bandido, da direita ou da esquerda, pau na muleira dele. Mas aquele que tem boas ideias, da direita ou da esquerda, temos que incentivar. Então eu já passei por alguns apertos, inclusive na estrutura partidária. Eu estava no partido, no Rede Sustentabilidade, que é um partido de esquerda e quase esquerda extrema, quando na estrutura partidária eu concordei com um modelo de política implantado, não me lembro qual na época, pelo Bolsonaro, e aí no grupo da Rede de todo o país, eu sofri retaliação. Eu falei, vamos debater, porque se eu não posso levantar meu ponto de vista aqui com o objetivo de convencer vocês e mudar o entendimento de vocês sobre determinado aspecto, como que vocês querem que eu seja candidato por esse partido dizendo que se eleito for, vou mudar a vida da população? Eu não consigo mudar a sua forma de pensar? Rodrigo, então vamos dialogar. Aqui, infelizmente, cara, é uma hora só. O papo muito bom. Foi um prazer tê-lo aqui, te conhecer pessoalmente, né? Você é um cara muito inteligente, muito dinâmico. Parabéns por sua trajetória, pelos seus mandatos, né? Montes Claros, ela retribuiu isso e tomara que continue retribuindo mais. De novo, as representações populares são muito importantes, né, que elas estejam nos espaços públicos, seja na política, seja na sociedade civil, seja na iniciativa privada. A gente precisa de um país mais diverso, de um país mais plural. Eu queria agradecer sua presença e que você desse um recadinho final aí desse nosso encontro aqui. Primeiro, te agradecer também pela oportunidade aqui no PCcast. Eu que já lia sempre o que você publica, eu que já ouvia como uma pessoa que pensa um pouco além do tempo em que vivemos, né? Acho que isso é qualidade de quem é da metade do mês de maio do ano de 1980. Nós somos diferentes, taurinos. Já vinha acompanhando, então quero te agradecer. Você é do dia do aniversário da minha filha Isabela. Do dia 18. E você? E eu sou do dia do seu filho. Do aniversário do meu filho, Arthur. Meu filho fez 19. Então eu quero... Isabela, 24 anos. Quero te agradecer pela oportunidade, quero te agradecer pelas encorajadoras palavras, e o recado que eu deixo para a população de Montes Claros primeiro, muito obrigado a quem deu o play aí e está nos acompanhando até agora. Mas é que, para mim, é muito gratificante saber que quando a gente pensa e coloca em prática uma política diferente, as pessoas se sentem representadas em nossa atuação. E o que eu faço na política nada mais é do que, quando eu não estava nela, o que eu queria que fizessem por mim, que me representassem. E a forma com que eu conduzo o meu mandato, e eu me dedico muito, eu sou o único vereador da história que nunca descansou em um sequer dia dos recessos parlamentares. E vou repetir isso nos próximos dias. Então eu me dedico muito ao mandato, mas eu fico muito feliz de receber todo esse reconhecimento da população, que às vezes vem através do voto, mas às vezes quem não votou também me para e fala, olha, votei em fulano, mas admiro o seu trabalho. Então é bom a gente saber que, pensando uma política diferente, as pessoas se sentem representadas e é isso que é o combustível para a gente continuar dessa forma. Bacana. Pessoal, esse foi Rodrigo Cadeirante no nosso 28º episódio. Voltamos na semana que vem com o 29. Um abraço, até lá.